Bom, então vamos lá, pastor. As pessoas têm uma ideia equivocada relativamente à questão do casamento. Então, as pessoas pensam, você pergunta para a pessoa, escuta, qual a sua pretensão relativamente ao casamento? Em termos de realização, o que que você pretende no seu casamento? A pessoa diz assim: ah, eu casei para ser feliz. Ah, casou para ser feliz? Sim. E eu não estou sendo feliz. Eu não estou feliz no meu casamento. E aí eu digo para o irmão ou para a irmã: esse é o seu primeiro erro. Você casou pelo motivo errado. A pessoa não se casa para ser feliz. A pessoa se casa para fazer o outro feliz. É diferente. Ué, mas como? Sim, porque o casamento é uma troca. Ou seja, você dar, você dá para poder receber. E recebendo, você dá. Você só dá porque você recebe. Você não pode dar do que você não tem. Então, você casa para fazer o outro feliz. O outro casa para te fazer feliz. Aí sim, aí a coisa começa a funcionar. Outra coisa, por que que é bom casar na presença de Deus? É bom casar na presença de Deus quando você traz Deus para dentro do seu casamento. Por quê? Uma coisa é você casar numa igreja na presença de todo o povo. Outra coisa é você casar na igreja e convidar Deus para ser Deus o seu casamento também. Ele já é o teu Deus, mas aí você precisa que ele seja Deus do teu casamento. Por quê? Porque a partir de agora você é uma outra criatura formada com o seu marido. Você já não é mais aquela outra pessoa. Você é outra pessoa. E o marido é outra pessoa, formado com a mulher que ele escolheu. Então você precisa trazer Deus para dentro do seu casamento. Nós aprendemos muito, pastor Carlos, com o contexto da cultura hebraica, da cultura israelita, que nos remete ao judaísmo. Nós aprendemos muito com isso. Na antiga aliança, não se falava em casamento, se falava em tomar uma mulher. Fulano tomou a mulher. Então, essas coisas a gente observa. Outro detalhe muito importante, pastor, é a questão do sentimento. Escuta, você quer se separar do seu marido por quê? Ah, porque eu não estou mais apaixonada por ele. Ou às vezes, ah, pastor, meu casamento está mal. Por quê? Ah, porque meu marido não está mais apaixonado por mim, ele não liga mais para mim. Então vamos colocar as coisas no lugar certo. Primeira coisa, vou dar um exemplo aqui. Se você pega um carro e sai e vai sair com esse carro, você olha no velocímetro, a velocidade máxima do carro é 180 quilômetros. Você pega o carro, você está com pressa, você pega o carro já está a 100 quilômetros por hora. Rapidamente você vai chegar a 180 em poucos metros depois. E depois de 180, onde que vai a velocidade? Não vai. Você vai conseguir manter esse 180 sempre? Dificilmente. Por quê? Porque uma estrada tem buracos, curvas, subidas, descidas, declives, aclives, enfim. Então você não vai conseguir manter a mesma velocidade. Qual é a tendência? É a velocidade
diminuir. Assim também é no relacionamento pessoal. As pessoas querem casar perdidamente apaixonadas. Isso é um problema acarretado pela indústria do entretenimento que existe aí. As novelas, essas coisinhas aí romancelescas que transmitem uma ideia fantasiosa do que é a vida verdadeiramente. Veja, voltando para a cultura israelita. O judeu, o judeu, o israelita ou israelense, o judeu, ele, coisa mais importante do casamento judeu se chama compromisso. Compromisso é o alicerce. Imagina um edifício. Antes de construir o edifício, você primeiro precisa fazer o quê? Um alicerce. Então, você construindo um bom alicerce, aí você vai subir os andares, vai subindo com tranquilidade, sabendo que aquilo ali não vai cair. Se não tiver alicerce, então aquilo vai cair. Certamente vai ruir, vai chacoalhar e vai acabar tudo. A mesma coisa no relacionamento pessoal. Se esse relacionamento não tiver um alicerce, ele vai cair, ele vai ruir, ele vai colapsar. Voltando naquele exemplo do carro. O carro, ele já sai naquela velocidade, ele não vai conseguir manter a velocidade máxima. Por quê? As pessoas se preocupam muito com paixão. Mas a paixão é o efeito colateral do relacionamento. Paixão é excesso. Paixão é amor sem alicerce. Veja, o alicerce do amor é o compromisso. Se você tiver compromisso, você não vai trair. Se você tiver compromisso, você vai respeitar. Se você tiver compromisso, você vai compreender, ou pelo menos vai se esforçar para compreender. Se você tiver compromisso, você terá coragem, você vai lutar para honrar aquele compromisso. Você estará consciente deste compromisso porque você não está enganado. Então veja, o compromisso é fundamental. As pessoas assinam um contrato de casamento, nem lê, porque não quer saber do que tem ali. E aquilo ali é muito importante na vida de um casal. É muito importante. Às vezes a pessoa está acostumada com uma mulher toda mansinha, toda meiguinha. Casou, ela se transforma. Aquelas palavras românticas são substituídas por palavras ásperas. Ou às vezes é um homem. Às vezes é um homem. O homem se transforma. Era aquela pessoa dócil, mansa, etc e tal. Casou, o camarada se torna um bicho, vira um monstro. E a mulher fica assustada, diz, peraí, não foi com esse aí que eu casei. Que Deus é esse que deixa acontecer isso? Veja, voltamos para falar novamente de trazer Deus para o casamento. Nós estamos aqui falando para o crente. Quem estiver nos assistindo, que não é crente, pega aí aquilo que servir para a sua vida. O crente, o servo de Deus, ele já é servo de Deus. Deus é o Senhor da tua vida. O homem e a mulher.
Mas quando casa, as pessoas parecem que se esquecem disso. Passa a tratar a mulher como se fosse uma empregada. Esquece que tem que manter aquele mesmo carinho. Esquece que tem que dar honra. Esquece que precisa ter entendimento. Esquece. E às vezes vai para a violência. A própria Bíblia diz que assim como Cristo se deu seu corpo e do seu corpo ele criou a igreja, é a mesma coisa o marido com a mulher. Juntos formam uma nova carne. Ninguém agride a própria carne. A mulher passa a ser o corpo do marido e o marido o corpo da mulher. O apóstolo Paulo, que não foi casado, ele diz assim na palavra: porque o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas a mulher o tem. E a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas o marido tem. E ele diz: mulher, se não tem marido crente, não se afaste dele, não abandone ele. Fica aí onde você está, porque se alguma mulher tem marido que não é crente, você pode ganhar esse marido que não tem a palavra de Deus, você pode ganhar ele sem a palavra, pelo teu testemunho. Seja crente dentro da sua casa. Então veja, uma das coisas que a gente precisa entender, você está lidando com um irmão. Você, marido, está lidando com uma irmã. Como que você trata a irmã na igreja? Do jeito que você trata a sua mulher? Eu estou falando de tratamento. Como que você trata o irmão? Do jeito que você trata o seu marido em casa? Então, as pessoas reclamam que as coisas acontecem no casamento e a primeira coisa que elas fazem é botar a culpa em Deus. Que Deus é esse que permitiu o meu casamento? Primeiro, Deus não se mete em escolha de ninguém. Ué, pastor, mas como? Deus pode te dar discernimento para você saber quem é que tu vai escolher. Aí sim. Mas dizer, Deus preparou essa servinha para mim, Deus preparou o servo para mim. Olha, isso é mentira, isso é fantasia, isso é misticismo, isso é bobagem gospel. Deus não faz isso. Não faz isso por quê? Justamente porque nessa escolha entra um componente chamado química, atração, carne, desejo. Mas quando chega a hora de você decidir que é esta pessoa que você quer passar o resto da sua vida com ela, aí ingressam outros componentes. Aí ingressam outros componentes. E aí o que eu digo? É onde entra o compromisso. Mas vamos falar daqui a pouquinho, pastor, do que a lei estabelece e como o que está escrito na lei, no Código Civil, tem ligação com aquilo que está escrito na Bíblia. Pastor, tem uma pergunta aqui da Gilmara. A Gilmara, ela casou-se, tem aí mais ou menos aí uns 5 anos de casado, e depois desses 5 anos de casado, o esposo chegou para ela e disse que não amava mais, amou quando casou, mas depois não estava amando, estava saindo do casamento e ela disse para Deus, Deus, e agora? O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Então, quando o pastor estava falando aí, que Deus não dá, eu tenho certeza que ela está ouvindo, eu tenho certeza que ela entendeu
porque Deus não dá. Por quê? Quando dá errado, vai culpar quem? Quem deu? Então, Aí que tá. ela está Esse é o escutando problema. Sim. e ela custou entender, custou perdoar o que estava acontecendo. E ela disse aqui que ela acabou se envolvida na sua liderança religiosa, que pressionou eles casarem, mas não fez o curso de casal nubentes e colocou os dois na linha de tiro e casou eles, simplesmente porque a família também acabou pressionando o pastor, vou dizer assim, pressionou o pastor e o pastor entrou no convencimento da família e fez esse casamento. Agora ela arrumou uma outra pessoa e ela quer se casar. Esse pastor não quer fazer o casamento dela. Diz que se ela casou uma vez para sempre. Então, está dentro dos nossos comentários que a gente vai estar falando, tenho certeza. Quando a gente entrar no relacionamento, o pastor vai estar discernindo isso aí. Eu gostaria de deixar para que ela está ao vivo, ela possa tomar posição. Entendeu? Fica à vontade. Perfeitamente, pastor. Veja, é, em Êxodo, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 8, o Senhor diz assim: E far-me-eis um santuário, e habitarei no meio deles. Esse trecho, ele diz especificamente quando Moisés está indo para o deserto com aquele povaréu todo, 1 milhão e quase 2 milhões de pessoas. Ele pede ao Senhor que a presença do Senhor fosse junto com eles. Vai se ligando aí. No casamento, as pessoas querem que Deus esteja presente. Eu acabei de falar aqui que uma das coisas no casamento é você manter a sua condição de santidade. É você manter a sua condição de nascido de Deus. O apóstolo João diz o seguinte: quem é nascido de Deus não aborrece seu irmão. Verdade. Quem é nascido de Deus não maltrata o seu irmão. Por que você vai fazer isso com a sua esposa, que é crente? Ah, mas ela isso, o outro tá. Peraí, calma. Você, primeiro, então Deus não vai entrar nesse lugar bagunçado. A ordem do Senhor em Êxodo é o seguinte: e far-me-ei um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Para você que é crente anotar aí. Essa palavra que está escrito no meio deles é Betorran no hebraico. Já comecei eu com etimologia, mas não tem jeito. Fica muito bem à vontade. Fica muito bem à vontade. Betorran quer dizer dentro. Betorran significa dentro. O que Deus estava falando? Eu quero habitar dentro de você. Aí você vai lá para João, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21 e 23. Você vai ler uma coisa muito bacana que se aplica no casamento também. E sabe quem é que está falando aí? É o Senhor Jesus. É o nosso Messias. É o nosso Senhor, nosso Salvador. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E será amado, e o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí, como se fosse pouco falar isso tudo, pula um versículo, no outro versículo 23, diz o seguinte:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A pessoa casa, na igreja é aquele crente exemplar, vai a culto, reunião, está no jejum. Mas dentro de casa é uma pessoa incompreensiva, intransigente. É uma pessoa que não conversa, que não elogia, que não tem uma palavra de carinho. Dentro de casa, chega correndo e sai voando. Esquece de agradecer que a comida que tá na mesa foi Deus quem proporcionou. Esquece. Mas quando o casamento está errado, quer reclamar de Deus. Você se esqueceu de convidar Deus para dentro do seu casamento. Olha o que o Senhor pediu lá em Êxodo. Faz um santuário e não uma bagunça. Deus não habita em lugar de confusão. Deus não habita em lugar onde só tem eu. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No casamento, é a mesma coisa. Qual foi o dia que você, minha irmã, que você, meu irmão, ajoelharam juntos na beirada da cama de mãos dadas e foram agradecer ao Senhor o dia que vocês tiveram? Qual foi o dia que vocês ajoelharam juntos na beirada da cama, você segurou na mão dela e vocês clamaram a Deus por uma providência, choraram juntos? Qual foi o dia? Qual foi o dia que vocês tiveram um pouquinho de paciência, esperaram só 10 minutos, sentaram junto na mesa e se deram as mãos e agradeceram a Deus o pão que está sendo colocado na sua mesa? Qual foi o dia? Então, as pessoas, Pastor Carlos, as pessoas esquecem de trazer Deus para dentro de casa. Por quê? Porque os problemas são tantos, as preocupações são tantas, os projetos são tantos, as situações são tantas que esquecem justamente daquele que deveria ser o convidado principal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja, pastor, ninguém, eu tô com probleminha, tá. Ninguém entra na casa dos outros para dar ceia, para botar a mesa. Mas só o Deus eterno, altíssimo e todo-poderoso. E o Senhor Jesus, por isso ele é Senhor. Ele entra na nossa casa e dá as ordens, porque ele é o Senhor. Senhor significa governador, dono. Mas voltando para o casamento, as pessoas do casamento esquecem de cumprir a palavra no casamento. E vós, pais, não leveis os vossos filhos à ira. E vós, filhos, obedecei a vossos pais. Porque a palavra diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida e prevaleças nessa terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos não estão honrando o pai e a mãe. Então veja, as pessoas esquecem. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Não é o que fica falando, eu te adoro, Jesus, Jesus, você é tudo na minha vida. É discurso. É discurso. O Senhor Jesus falou isso naquela época. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque o coração está cheio de coisa. O coração está pensando na casa própria. O coração está pensando no carro novo. O coração está pensando no vestido da moda, no terninho slim, aquele todo agarradinho, no sapatinho da moda. O coração está pensando
no dinheiro, como melhorar a renda, salário, etc, etc. Está esquecendo justamente do único que pode proporcionar essas coisas, pastor. Então, resumindo aqui, para não me estender muito. Veja, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Traz Deus para dentro do seu casamento. Bota mais gratidão. Aqui, ó, nesse negocinho aqui, que o apóstolo Tiago fala que é terrível. Bota gratidão aqui, na língua. É um dos órgãos, menores órgãos do corpo, mas domina. Se bobear, ele domina. Ele destrói. Ele contamina. Então, veja, bota mais gratidão na sua boca. Agradece, acorda. O judeu não se move na cama enquanto ele não faz o Modeh Ani. O que é Modeh Ani? É a oração de gratidão. Agradeço a ti. Eu agradeço. Modeh Ani lefanecha she'erzarta et nismati. Agradeço, Senhor, porque o Senhor restituiu a minha alma. Dormiu, poderia não acordar mais. Quantas pessoas acontecem isso? Verdade. A primeira coisa que ele faz é isso. É a única oração do judaísmo que o judeu não precisa fazer a lavagem cerimonial das mãos. Ele ora do jeito que ele tiver. Então você vê que tem muita coisa para a gente aprender dentro do casamento. Outra coisa que as pessoas esquecem no casamento, perdão. Na igreja é uma bênção, canta, profetiza, roda, faz mistério, mas dentro de casa é incapaz de perdoar uma derrapada que o outro deu com ele. Incapaz. Aquele bicão. Não gostei do que você falou comigo. Não gostei. Olha o tom. Não gostei. Às vezes é uma bobagem. Às vezes um falou uma coisa, o outro entende outra coisa e fica, nem eu te ligo, nem você me telefona. O casamento não vai durar mesmo. Por isso que eu digo, quer sair a 180 por hora? Não vai conseguir. Por quê? Esquece do compromisso. O primeiro compromisso do crente, pastor Carlos, é com isso que está aqui, ó, com a palavra. O segundo compromisso do crente é com isso que está aqui, ó, com a lei. Então veja, as pessoas esquecem. Esquecem. Aí o casamento, óbvio, começa a colapsar, começa a sofrer como é que a gente chama? Earthquake. Começa a sofrer um terremoto. O casamento começa a ser destruído de dentro para fora. Eu vou dizer, para quem está me ouvindo, eu, enquanto pastor, eu sempre digo o seguinte, não existe o culpado quando está dando problema no casamento. Existem os culpados. Um pouco mais, outro um pouco menos. Um porque fez e o outro porque deixou que esse aqui fizesse. Um porque fez, não devia fazer. O outro porque permitiu que ele fizesse. Ele sempre maltrata ela, ela sempre aceita. Mas ele não tem que maltratar ela. Veja, Deus fez a mulher da costela. O homem foi feito do pó da terra, mas a mulher foi feita da costela do homem. Ela é importante. Ela não é qualquer coisa. Ela não é lixo. E o homem não é ditador, não é o senhor da verdade, não é o dono absoluto. Não é. E tem mulheres também que às vezes querem impor. É só o que ela quer. É só o que ela quer. Veja, calma. Deus fez a mulher do osso da costela. Não fez do osso da cabeça para você ficar disputando. Não fez do osso das costas para você ficar atrás. Não fez do osso dos pés para você ficar sendo pisada. Deus fez
A mulher do osso da costela é um órgão nobre que tem função de proteger, de sustentar e de estabilizar. Então, a mulher é extremamente importante. Mas tem irmãos que gostam daquele versículozinho, só um pedacinho, né, pastor Carlos? No Mulher, primeiro. sujeitai-vos aos vossos maridos. O homem é o cabeça da, da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu acho que isso é cabeça mesmo, mas deve ser cabeça de chifre de cabrito. Eu posso dar um adendo aí rapidinho? Fica à vontade. Existe uma determinada igreja lá em Itaguaí, inclusive até um amigo, um grande amigo meu, até hoje ele é meu amigo, mas ele foi membrar numa igreja, a mulher não falava em nada. A mulher nem manifestava na igreja, só o marido, ninguém à volta. Só manifestava na igreja era o homem. O estudo era o homem. A pregação era o homem. A mulher só ficava sentada ouvindo. Foi muito bem colocada a sua posição aí, porque ainda existem igrejas na face da terra que tem esse costume. Naturalmente que isso vai para onde? Dentro do casamento, né? Sim. Imagina, se ele é isso dentro da igreja, imagina o que ele não é em casa. Né? Então, voltando de novo a Êxodo 25:8, e farmei um santuário, habitarei dentro deles, ou no meio deles. Veja, o santuário era o tabernáculo. O tabernáculo, a porta de entrada do tabernáculo, da tendinha, tinha 5 colunas. Quando Deus fala que quer que você faça um santuário, no casamento isso também tem que estar presente. Você precisa fazer um santuário para Deus no seu casamento. Você precisa entender que você é um crente, tua mulher é crente. Você tem que tratar ela com devido respeito, que você trata a outra irmã. Ela é tua irmã em Cristo. Vocês dois vão para o céu. Aleluia. Eu também. Nós também. Mas quando chegar lá, é todo mundo irmãozinho. Então veja, quais são essas colunas? A primeira coluna é a amizade, é o envolvimento. Essa é a primeira coluna. Por quê? Porque sem amizade, sem o envolvimento, não tem relacionamento. Tem um olhando para o outro com ar de dono. Não deixa de ser, mas um em relação ao outro. É igual. A segunda coluna é a confiança, a fidelidade. Então, você tem que ter certeza das intenções do outro. Você precisa ter essa certeza. Essa certeza traz uma tranquilidade. E não adianta só o discurso, é necessário que essa certeza se materialize do lado de fora em atitudes, em ações. Eu viajo, vou trabalhar fora, como eu trabalhava fora, eu combinava com a minha esposa, olha, quando eu estiver trabalhando, você não me liga, tá? Eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu chegar em casa, a gente resolve os problemas de casa, ok? Beleza? Beleza. O único dia que ela me ligou foi para me dar uma notícia. Ela estava grávida, ligou para mim para me dizer o seguinte: olha, amor, nós não vamos ter mais um filho. Aí eu parei, acabou para mim, né? Fiquei surdo, mudo, fiquei com aquilo, levei uns 30 segundos para poder voltar. Como eu saí daí? Você estava bem? Você foi ao médico? Como é que é isso? E não sei o que, não sei o que. Não, nós não vamos ter mais um filho. Aí aquilo começou a me dar taquicardia, eu já estava quase chorando. Ela falou, não é um, são dois. O cara me matou. Quase me matou.
Ela fez isso comigo para me dizer que nós seríamos pais de gêmeos. Foi a única vez que ela me ligou. E fora disso, ela sabia que eu estava lá trabalhando. E ainda hoje, quando eu viajo, chego lá, mensagem: amor, cheguei, tá tudo bem, tá tranquilo. Vou aqui, vou ali, vou acolá. Por que que eu faço isso? Ela me exige? Não. Eu faço porque eu entendo que ela precisa saber. É bom ela saber. Então, isso se chama confiança e acaba estendendo para a fidelidade. A confiança é a porta de entrada da fidelidade. A terceira coluna, pastor, é o respeito. Quem é nascido de Deus não aborrece seu irmão. Marido e mulher são uma só carne. Ninguém maltrata a sua própria carne. Quem é nascido de Deus não maltrata seu irmão. Isso tudo tem que estar no casamento do crente. Do crente. E quem não é crente também vale isso. Se você crê que o que eu estou falando aqui é da palavra de Deus, bota isso na sua vida. Põe aí. Você que pretende casar, você que está pensando nisso, começa a prestar atenção nisso, porque você não vai escutar isso em lugar nenhum. Então, o respeito é fundamental, porque apesar dos dois serem um, eu não posso deixar de ser eu mesmo para ser o outro, porque o dia que isso acontecer, eu não terei condições de receber amor de ninguém, porque primeiro eu preciso gostar de mim, porque eu sou filho de Deus. Deus me deu vida. Se eu não respeito a vida que ele me deu, eu estou, na verdade, desrespeitando o próprio Deus. Então, primeiro eu preciso gostar de mim. Primeiro eu preciso entender que eu sou uma pessoa digna de respeito. Aí também tem esse detalhe, porque tem pessoas que não se dão ao respeito. E veja, respeito é uma via de mão dupla. Você dá e ele volta para você, igual um bumerangue. Sabe aquela história, pastor Carlos, do vai e vem? Conhece? Aquela frase Conheço. antiga? Sabe como é que é? Lembra? Ela vai e volta. Então, aquela coisa. Se vai e vem fosse, viesse, vai e vem iria. Ah, Mas como frase, a vai e vem, frase. vai e não vem, vai e vem não vai. Então, Aham. veja, você tem que dar para poder voltar para você. E se você está dando e não está voltando para você, precisa ver o que está acontecendo. Você precisa ter consciência de que você está cumprindo com a sua parte. Então, veja, o respeito é fundamental. Você respeitar a individualidade. Vai ter dia que a mulher não quer saber de conversa. Vai ter dia que o marido não quer saber de conversa. Dá um espacinho para ele. Pode fazer bem para ele. Se depois daquele período ali ele voltar para você e voltar normal, é muito bom, porque ele está tão oprimido, ele está tão estressado, que ele precisa de um tempinho. Isso acontecia comigo. Quando eu chegava de um plantão, eu chegava em casa e dizia para a mulher: amor, eu vou ficar lá no quarto, me deixa lá quietinho um pouquinho. Ela entendia. Dizia: tá bom, a hora que você quiser, é só você me chamar. Daí a pouco tá ela levando lá um cafezinho para mim. Então veja, o respeito, você conhecer a fragilidade do outro, você está ali junto com o outro. A quarta coluna é a palavra, o diálogo. Tem casais que não se falam. Quando para conversar, é para atacar um ao outro. Aí vira um ringue, um cage de MMA, de vale tudo. Estão dois brigando, igual um pastor falou.
Pastor aí, famoso, chamou a mulher dele de a minha opositora. Ah, eu não aguento com isso. Eu não aguento. Que opositora? Se Deus fez a mulher para ser ajudadora, adjutora, como que ele vai chamar a mulher dele de opositora? Os dois estão disputando? É osso da cabeça, da testa? É isso? Então veja, a mulher jamais vai ser opositora. Jamais. Porque o casamento é soma. A única conta que se faz no casamento é de somar e multiplicar. Só. Então o diálogo é fundamental. O diálogo ele é terapêutico. Sabe? Alguma coisa não tá te agradando. Aí você vai esperar a bola estourar, a bolha estourar, para você falar com todo carinho, com toda a gentileza de um rinoceronte. Com todo o carinho de um elefante, até porque os elefantes são bem dóceis. Como? Com certeza. Os elefantes são dóceis. O problema é que ele pesa toneladas e uma pisada dele dói, né? Nem os leões se metem com os elefantes. Mas veja, você vai esperar a bolha estourar para você falar com a sua esposa com a sutileza de um orangotango nervoso. Não é por aí. Não está dando certo. Tô falando aqui. Vem cá, um minutinho. Não, eu tô aqui, não sei o quê. Não, só um minutinho. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Você está fazendo aí? Eu não estou gostando. Não, isso está me deixando assim. Você falou comigo de um jeito e tal. Ah, mas você, porque você faz isso? Porque você faz aquilo outro. Vamos fazer o seguinte: o que dá para a gente resolver aqui? O que eu posso melhorar do que você está me falando aí? E o que você pode melhorar do que eu estou falando? Vamos conversar. Olha a palavra entendimento aí, pastor Carlos. Como ele Entendi. acontece? Entendi. Percebe? As pessoas esquecem que o marido e a mulher precisam continuar sendo pessoas que se atraem. Marido e mulher precisam entender que ela vai continuar sendo a amada dele, que ele precisa encantar ela e ela precisa encantar ele. Isso não acaba só depois que morre. E a última coluna do santuário é o compromisso. Esse é fundamental. O compromisso. E o compromisso, ele é uma base tão grande, tão abrangente, ele envolve uma série de coisas, a vida sexual, e precisa ter compreensão. Às vezes a pessoa não está legal, não está com uma cabeça boa, ou às vezes a pessoa tem um problema fisiológico. E aí entram problemas. Ah, pastor, meu marido quer fazer uns negócios comigo aí, pastor, misericórdia. Eu digo, tá bom, só vamos orar. Não vai daí para frente que eu não quero ouvir. Mas o camarada tá mal informado. E vice-versa. Então, compromisso de você corresponder à expectativa. Volto de novo que eu falei. Por que é que a pessoa casa? Casa para fazer o outro feliz. Então, o marido precisa se esforçar para corresponder às expectativas da mulher. E a mulher precisa se esforçar para corresponder às expectativas do marido. Olha só, as duas coisas vão se encontrar. Ninguém vai precisar cobrar nada do outro. Você só tem que lembrar. E assim, somando isso tudo com oração, Deus vai ter o prazer de entrar no meio desse casamento. Pastor, nós estamos com 51 minutos, hein? E falamos pouco, hein? Exato. Falamos muito pouco. Tem alguma outra pergunta aí que o senhor quer
transmitir de alguém? Tem. Tem uma pergunta aqui que essa é complicada. Essa eu nem sei se o pastor vai ter condição de falar, de tentar responder, porque envolve o compromisso, é um compromisso de deveres legais, é Hum, um compromisso do muito boa casamento, pergunta. o casamento juridicamente, eu vou mudar isso aí. Juridicamente, os direitos e deveres do casamento, do casal, do direito do marido, do direito da mulher, existe diferenças ou, ou são a justiça tirou da Bíblia ou a Bíblia tirou da justiça? Explique isso aí, porque a Sônia, a Sônia e o Paulo, quase que as perguntas foram iguais. A Sônia e o Paulo estão atravessando um problema do casamento por causa de uma situação. A Sônia, principalmente. Marido, filho único, vive na influência da família. Ele não consegue se desgarrar, ele não consegue sair do âmbito familiar para poder constituir uma família isolada pelos seus meios próprios. E isso está trazendo um constrangimento para o casamento. E justamente eu queria saber, pela legalidade é, judiciais, se há um embasamento naquele momento que está sendo feito o casamento ali no. Que a gente está falando muito do casamento religioso. Mas o casamento de regime civil, como é que o pastor pode explicar isso melhor? Bom, vamos lá. O Código Civil, eu tenho ele aqui. Tá vendo, é, gente? Eu pensei que eu ia pegar o homem, ó. Ó ele, ó. Ó ele me dando pernada aí. Tá vendo aí? É isso que eu sofro na mão dele, ó. Ó ele me dando pernada. o Código Civil, nos artigos 1565 até o 1568, na verdade, até o 1570, ele fala a respeito de casamento. E é importante a gente observar algumas coisinhas básicas. Primeira coisa, a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. E nós vamos falar a esse respeito também. O marido é o cabeça da família. Fica parecendo que o marido é o dono, fica parecendo que o marido é o senhor feudal e a família é refém dele. E a mulher é empregada. Não é bem assim. Veja, os códigos, as legislações das nações do mundo, elas se inspiraram nas Sagradas Escrituras para montar as suas legislações. Tem muito de cristianismo na legislação de vários países, principalmente na Europa, que lá começou primeiro do que a gente aqui, bem antes do que a gente aqui. Então, vamos lá. O artigo 1565 do Código Civil diz o seguinte: pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a responsabilidade pelos encargos da família. Assumem mutuamente. Não tem essa de dizer, não, é ele que tem que fazer. Não, não, os dois. Os dois. Às vezes a mulher não tem uma profissão definida e ela ajuda dentro de casa. Então não tem essa coisa do marido chegar e falar: você não trabalha, você não faz nada. Mentira! Ela ajuda a manter, a conservar o patrimônio dentro de casa, mantendo a casa arrumadinha, mantendo tudo excelente. Às vezes é uma casa que não tem nem piso, mas ela mantém aquele chãozinho ali limpinho. Ela tem sempre aquela comidinha
fresquinha quando tem. E, no entanto, às vezes tem marido que chega em casa, aí olha, vai pro fogão, aí diz: é isso aí que você fez para eu comer? Com coisa que o Papai Noel que traz aquilo ali para ele, não foi? Não foi ele? Se ela fez aquilo ali para ele comer, primeiro agradeça a Deus que te deu isso. Depois agradeça a ela que fez. Então, veja, a responsabilidade pela família é em igualdade de condições, marido e mulher. Outra coisa, Deus fez a mulher, eu disse, repito, da costela do homem e deu a ele uma ajudadora. Não deu a ele uma escrava, não deu a ele uma débil mental, não deu a ele uma cachorra, uma cadela. O Senhor deu uma esposa para você, para te ajudar. E você ajudar ela. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher. Aí vem aquela coisa: o marido é o cabeça do casal, o marido é o bode da família. O que está escrito aqui? A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse, primeiro, da família, segundo, dos filhos. Qual é o interesse que vai definir qualquer discussão? Primeiro, a família. Se é a família, os dois têm que ganhar, não é só um. Segundo, o interesse dos filhos. Então, já começa a desempatar. Por quê? Porque se for para levar para um juiz, é isso aqui que ele vai falar. É isso que está aqui. Então, veja, os cônjuges são obrigados, é o que a lei diz, é obrigação, a concorrer na proporção de seus bens ou dos seus rendimentos para o sustento da família e para a educação dos filhos. Então, esse é o basicão da responsabilidade da família. É o básico. Não tem o cabeçudo, o textudo, não tem o senhor feudal, não tem o ditador, não tem. Porque se for parar lá no fórum, vai perder. Ah, mas a Bíblia não é assim. Onde você leu isso? 1 Pedro, capítulo 3? É? Versículo 1? Você leu o 7? Não leu, né? Imagino. Porque se leu o 7, você vai pensar duas vezes. E outra aqui, são deveres de ambos os cônjuges. Primeiro, tem deveres, fidelidade recíproca. Nós já falamos, fidelidade, uma das colunas do santuário, que Deus aprecia muito. Depois, vida em comum, no domicílio conjugal. É aí onde eu quero entrar, pastor. Quem casa, quer casa. Eu conheço um crente que veio me contar uma coisa muito interessante. A gente estava falando a esse respeito na igreja e tal. Ele falou: pastor, eu me casei com a minha esposa e fui morar na casa do meu pai. Ah, primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem. No terceiro mês, um dia eu chego em casa e tal, deu tal hora, deu a hora adiantou, já era de noite, nada da mulher chegar em casa. Aí eu peguei, liguei para lá e falei: ô fulano, aqui, minha esposa tá aí? Aí a fulana lá respondeu: não, ela já foi embora. O cara: hein? Como? Foi embora? É, já foi. Saiu no horário normal e tal. Aí ele ficou: meu Deus, o que aconteceu? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Aí ele olha assim, pro lado da cama, demorou a cair a ficha, né? Aí viu um papelzinho pequenininho. Aí estava escrito lá assim: fui para casa da minha mãe. O dia que você arrumar uma casa para gente, você pode me chamar
Você pode ir lá me buscar. Aí botou embaixo, lá no finalzinho do papel, observação, não demora muito, porque a fila está grande. Aí devolveu o céu e terra. Que? Pastor, aquele irmão falou, pastor, cravo. Naquela semana, eu saí feito doido para arrumar aluguel. Eu aluguei apartamento, eu comprei mobília, eu fiz tudo que eu não tinha feito em 3 meses e durante o meu noivado todo. Então, é dever do marido. Na cultura israelita, e isso tem implicação também na escatologia bíblica. O noivo vai buscar a noiva na casa dela. Mas durante o período que ele fez o compromisso, ele passa 2 anos inteiros construindo uma casa para eles. E só depois que essa casa está pronta e ela é aprovada pelo pai dele, é que o pai diz para ele, pode ir buscar a noiva. Você está em condições de ir. Só o pai sabe disso. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Olha como as coisas se encaixam, pastor Carlos. Então, a noiva precisa de uma casa. A noiva precisa de um lugar para ser chamado de seu. Ela não pode dividir a soberania dela com mais ninguém. A mulher é a rainha do lar. É ela quem manda. Senhor, desculpa, mas eu às vezes, quando eu estou em algum lugar que eu vejo as ações comunitárias, aquelas residências de média renda, eu vejo os puxadinhos. Às vezes não tem condições. Mas olha, o puxadinho é justamente isso, manter o controle dos filhos. Quando Deus, ele na sua infinita bondade, disse que o homem vai abandonar pai e mãe, é para abandonar o quintal também, pastor. É para abandonar o quintal. Né? Também. Aí vem aquele problema, pastor Carlos. Aí vem aquele problema. Qual o problema? Ah, eu quero casar, mas não tenho condições de comprar uma casa. Tem que pensar. Imagina se o Senhor Jesus, que é o noivo, não tiver um lar, um lugar para nós lá, uma morada. O que ele disse? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ora. Eu vou para preparar para vocês. Depois eu volto para buscar. Ele não levou, ele não vai levar sem a morada estar pronta para a sua noiva, que é a igreja. A mesma coisa está aqui no Código Civil. Vida em comum no domicílio conjugal. O cara super gente boa, bacana demais, ama a esposa, tem compromisso, mas não tem condições de ter uma casa. Alguém precisa ajudar esse casal. É necessário que a esposa tenha a sua casa. O outro detalhe aqui, pastor, é mútua assistência. E essa mútua assistência, ela diz respeito à assistência material, assistência psicológica, assistência moral e sexual. Mútua assistência. E sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Olha aí, ó. Olha a outra coluna do tempo que eu me referi. Respeito. Respeito, temor, respeito. Respeito o marido respeito minha mulher por temor ao Senhor. Porque ela é uma pessoa digna. Porque ela é alguém merecedora de toda consideração. Então veja, existe aqui um compromisso de natureza física, moral, ética e social, que é fidelidade recíproca,
respeito e consideração mútua. Isso aqui é fundamental. Então, aqui você tem preservação da autoestima, preservação do desenvolvimento. Aqui você tem uma série de coisas que passam despercebidas às vezes. Pastor, nós temos 10 minutos, tá? Sim, meu pastor. Então, basicamente é isso. Nós vamos deixar aqui para falar um pouquinho de 1 Pedro, do nosso próximo encontro, quando nós formos falar do desfazimento do casamento. Quando chega num Já tem ponto. ali, ó. Já tem uma pergunta ali para falar sobre divórcio. Pois é, Se é quando a lícito, situação não chega é num lícito. ponto em que, infelizmente, não tem jeito. E o Senhor Jesus disse, Marcos 10, versículo de 2 em diante. Diz o seguinte: respondeu Jesus, com relação a marido e mulher, o que vos mandou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repúdio. E Jesus respondendo disse-lhes, exatamente, por causa da dureza do vosso coração, o Eterno permitiu que Moisés autorizasse carta de divórcio e repúdio. São duas coisas diferentes. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E Deus estabeleceu que o homem se uniria à sua mulher e os dois juntos seriam uma só carne. Porém, por causa da dureza do vosso coração, Deus permitiu que Moisés autorizasse a carta de divórcio. Outro motivo é o adultério, motivo grave. Mas tem outros motivos relacionados à dureza do coração, que estão lá no livro de Deuteronômio, do capítulo 24. Está ali. A gente vai falar a esse respeito no nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Isso. A semana que vem, a próxima segunda-feira, nós não vamos estar dando procedimento ao casamento. Nós vamos dar o procedimento para dar um descanso pessoal. A gente vai falar um pouco sobre uma coisa que está acontecendo muito, muito, pastor. Havendo aí, o povo está saindo da igreja, está se afastando da igreja. Nós vamos falar sobre o comportamento da igreja nos dias de hoje, o comportamento da liderança nos dias de hoje. Nós não E vamos falar do divórcio, não? No próximo tu encontro? acha, tu acha que a gente deve falar? Eu queria dar um descanso pessoal, mas se o pastor quiser. Não, não, não. Depende do que for pedido aí. Tem muita gente que tem muita dúvida em relação a essa questão do divórcio. Tem igrejas que dizem que o sujeito não pode casar. Até Tem ali, outras ó. igrejas que Já dizem me que o pediram ali. sujeito Não, não, tem que ser tem que semana que vem. separar. Hein? Já botou ali. Não, tem que ser semana que vem. É. Então vamos dar semana que vem. Semana que vem nós vamos Na falar sobre verdade, isso. o divórcio é um efeito colateral de um casamento que fracassou. O Senhor Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. E bateram o vento, e bateu a chuva, e a casa permaneceu firme, porque ela estava fincada sobre a rocha. Mas aquele que não tem os meus mandamentos e não os pratica, eu assemelhá-lo-ei àquele que construiu sua casa sobre a areia. E bateram os ventos, e bateu a chuva, e aquela casa foi destruída. A palavra diz, e foi grande a sua ruína. Essa casa
ela pode ser compreendida também como casamento. Se você constrói seu casamento sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre compromisso. Veja, o compromisso é o carro que arranca a 10 quilômetros. Ele vai aumentando a velocidade. Ele consegue passar pela estrada. Ele vai aumentando com o tempo. Se você tiver compromisso, o amor surge naturalmente. E ele só vai aumentando com o passar do tempo. Porém, se você construir a sua casa sobre areia, paixão, sobre esse tipo de coisa, paixão, egoísmo puro. Paixão depende de corpo, de carnalidade, de satisfação carnal. O amor não. Depois que acabar a testosterona, depois que não tiver mais virilidade, vai ficar o quê? O que fica? Não é verdade? Então, Fica a construção do amor que eles construíram. exatamente. Então, o amor precisa crescer e não diminuir. Aí que está. Portanto, crescer sobre o quê? Sobre a minha razão? Sobre a minha vontade? Não, crescer sobre o meu compromisso. O compromisso jurídico e o compromisso com Deus. Valeu, pastor. Muito bom, muito tranquilo. O tempo passou mais rápido das informações que a gente Meu precisava. Deus do céu. Precisava mais, mas tudo bem. Agora, pastor, tem uma ideia mais ou menos quanto foi da nossa live? Quantos cliques nós tivemos na nossa live? 179? Foi mais? Da última? A quinta-feira estava 179. Aqui comigo eu vi, foram 180 visualizações. No meu chegou 179. Então a gente tem mais de 300. Queremos agradecer aí a atenção que esse povo maravilhoso nos deu, para que a oportunidade de nós passarmos essas informações tão calorosas e tão produtivas, porque muitos casamentos vão ser restaurados através do conhecimento dos direitos e deveres que tem tanto o homem quanto a mulher, e o homem e a mulher têm uma reflexão mais profunda em relação a Deus. Saber que quando Deus disse que o matrimônio seria o vetor principal de tudo, de tudo, de tudo, ele não estava falando à toa e ele precisava do homem e da mulher que pudesse absolver o direito, o dever e a vontade de Deus sobre o casamento. Então, eu lhe agradeço muito por essa oportunidade e vamos semana que vem, a partir das 8 horas, vamos lutar para ver se a Limãozinho não fura o pneu, para que nós possamos aí estar 8 horas já pronto para começar a nossa live. Faz as considerações finais. Bom, pastor, é isso. Nós temos essa gratidão ao Senhor por nos dar esse ministério, que é um ministério de ensino bíblico, um ministério de mestre, que, conforme está escrito na Bíblia, mas na verdade nós somos aprendizes mesmo. Então, é importante que as pessoas entendam que a bênção de Deus, se você quer a bênção de Deus para o seu casamento, em primeiro lugar, você precisa convidar Deus para dentro do seu casamento. E isso aí não é um discurso da boca para fora. São ações e atitudes onde você vai colocar em prática a palavra de Deus no seu relacionamento, onde você vai praticar aquilo que a Bíblia estabelece para você como crente, juntamente com a sua esposa, que também é crente. E se você não é crente e vai casar, fica aí um conselho para vocês guardarem aí, aqui dentro do seu coraçãozinho, para que Deus também possa abençoar o seu casamento. Por que não? Porque Deus fica muito feliz
em que o homem dê ouvidos à sua palavra. É fundamental que o homem cada vez mais possa se voltar para Deus, porque muitos problemas que nós vemos aí, às vezes, é a ausência de Deus no relacionamento, e isso aí acaba causando um prejuízo tão grande, tanto para um, quanto para outro, quanto para os filhos, quanto para a família e quanto para toda a família, de marido e de mulher como um todo. Todo mundo acaba sofrendo, mas, sobretudo, os filhos sempre sofrem mais. Muito obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe sua vida aí, por essa oportunidade. Eu agradeço primeiramente a Deus e também agradeço aí a sua disposição da gente estar trazendo esses assuntos aí que são muito importantes para todos nós e como tem pessoas que precisam dessas informações. Eu quero também registrar a presença do Carlos Mota. Esteve presente aqui e deixou um recado abençoando, que Deus abençoe a live, e ele já se retirou. Mas ele teve a presença dele confirmada aqui, e ele veio e deixou uma mensagem de bênção para que possamos aí dar continuidade cada vez mais para levar a mensagem às pessoas que mais precisam. Muito bem, gente. Muito obrigado. Semana que vem, não se esquece, a partir das 20 horas, estaremos com a nossa live e nós queremos trazer aí, olha, se você tem alguém com problema no casamento, se você tem alguém que está com problema de relacionamento, vai lá, clica, bota compartilhar, e no compartilhar, leva para essa pessoa, dá para o casal assistir, para que eles possam ter um novo entendimento do que é direitos e deveres do casamento. Você sempre será o nosso convidado especial, porque se você está aqui, é porque Deus confirmou a tua presença aqui. Primeiro, não fui eu nem o pastor Cravo que convidamos, mas foi o Espírito Santo de Deus que convenceu a tua pessoa para que possa estar aqui, para aumentar cada vez mais, apimentar cada vez mais a relação do vosso casamento. Então, vocês... Lembrando só mais um detalhe, pastor, nós não temos receita de bolo para casamento nenhum, mas nós temos. não. Nós não temos receita de bolo para o casamento, mas nós temos o material dessa receita para você poder fazer o seu bolo. Nós não temos a receita do bolo do casamento, mas nós temos a receita da convivência, da participação, da trajetória, para que cada ano, cada vez mais, o bolo seja repartido e seja feita uma confirmação daqueles 365 dias que eles fizeram a promessa de estar junto a cada dia, a cada mês, a cada ano, e que eles possam cada vez mais regozijar no Senhor e a renovação. Quem vai fazer a receita, quem vai fazer o bolo é cada um. Nós não temos a receita, mas nós temos o material para que você possa fazer o bolo para o seu casamento, na medida da sua necessidade. Você vai receber as orientações da parte de Deus e aí você vai poder avaliar direitinho o que você tem que fazer para que você possa fazer um bolo bem gostoso, bem saboroso e o seu casamento possa sair transformado e possa ser agradável a Deus. Uma coisa, semana que vem, pastor, reserva aí na sua palestra renovação de votos. O que é renovação de voto e o que acontece na renovação de voto, qual é os meios mais práticos para que haja renovação de voto de casamento. Semana que vem, gente, vocês não vão ficar mais. Se eu deixar meu amado querido falar, ele fala, hein? Ele fala. Ele é igual o Zebete, programa de Zebete lá na Rádio São Paulo, Tupi de São Paulo. Fala, Zebete! Eu falo sim! Mas nós vamos deixar para a semana que vem para falar sobre renovação de votos também, que é muito importante saber, conhecer, que a gente vai na igreja, vamos fazer uma renovação de votos? Vamos! Chega lá, entra o casamento, faz aquela cerimônia e tudo, mas o essencial que é necessário fazer
Aí entra no casamento, no dia do casamento, na renovação de voto, entra de novo e sai sem entender nada. Então, a gente vai estar falando sobre a renovação de votos. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Oremos. Senhor, abençoa o teu servo, Pai, que nesta noite trouxe uma mensagem vindo do teu coração, do teu querer, da tua vontade. Ele que se preparou nessa semana para trazer a melhor forma possível para que possa, a cada uma vida, Pai, ouvir esse áudio, esse vídeo e poder entender as modificações, poder entender, Senhor, como viver uma vida a dois. Pai, toma nas tuas mãos, abençoa o teu servo, abençoa a minha vida também, Senhor, para que eu possa sempre estar disponível para poder nós estarmos toda semana nessa live, Pai, para fazer grandes coisas que é o Senhor. O ator principal é o Senhor. O Senhor é que tem toda a honra e todas as glórias de tudo que acontecer, dos resultados que acontecer. Somente estamos aqui porque nós queremos que o reino ganhe e o inimigo perde. Portanto, Pai, agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu poder. É que nós muito agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor, até semana que vem. Um forte abraço. Deus abençoe.